Olá, tudo bem, Fred? Olá, doutora Lilbiana, tudo bem? Boa noite a todos. É, que alegria estar aqui com você, doutora, e com todos que têm nos acompanhado aí nesse início das nossas lives, né? Então, quero agradecer a Eide, a Priscila, todo mundo que está chegando aí agora, a Já Luísa. mandando um abraço aqui, né, o Hélio, então, um abraço de Boa Vista, obrigada, viu, Hélio? Mari, Lidiane, Vanessa, boa noite, viu, gente? Rafael, ei, Rafael, que bom, Rafael, a gente está aqui para poder realmente conversar sobre coisas positivas para as crianças com autismo, não é? Doutora Fabi, ei, Fabi, Larissa, vamos lá, né, Fred? Hoje a gente vai falar sobre autismo e comunicação. É a nossa semana de lives. A gente está dedicando essa semana para falar, para divulgar conhecimentos sobre o transtorno do espectro do autismo. E cada dia a gente vai ter um tema. Esse nosso tema de hoje vai ser sobre comunicação. A live de ontem está salva. A de hoje vai ficar no YouTube, tá? Então, depois, quem quiser divulgar. E a gente vai lançar também alguns vídeos, né, Fred? No YouTube. Hoje lançamos um vídeo como é feito o diagnóstico de autismo. Então, é legal a gente dividir isso aí, porque a nossa missão é divulgar conhecimentos como uma forma de amar essas crianças e de ajudar as crianças e as famílias. Ótimo. Ô, doutora Lil, então, né, já dando início então à nossa live, né, mais uma vez agradecendo a todos, fiquem à vontade para fazer todas as perguntas que vocês acharem que são pertinentes, né, um abraço enorme a todo mundo. A gente vai começar com DSM. A gente sabe que os sintomas centrais do autismo, um deles são os comportamentos e interesses repetitivos e restritos, e de outro lado a gente fala de prejuízos sociocomunicativos. Então, você poderia começar, doutora Lilbiana, explicando, né, dentro de um espectro, ou seja, diante de uma variabilidade da manifestação sintomatológica desses prejuízos, o que se refere o DSM quando ele fala sobre atrasos, prejuízos, déficits sociocomunicativos? Quando a gente fala de comunicação, o que acontece na prática, né, Fred, é que a maioria das pessoas procuram a gente quando a criança tem atraso em relação à fala. Então, no início, os pais ficam esperando a criança andar. Então, todo mundo fica ali por volta de 1 ano esperando a criança andar. Aí, 1 ano e 3, muitas vezes a criança não fala, 1 ano e meio. E aí tem gente que já fica na dúvida, tem gente que espera um pouco mais, porque sempre tem aquela frase, né? Ah, cada criança tem seu tempo. Vamos esperar o tempo dele. Que, claro, cada criança tem seu tempo, mas existem os limites para que isso aconteça. Então, assim, a principal justificativa para uma criança com autismo chegar no médico e na fono, e no psicólogo, e no TO, no pediatra, né, e no neuropediatra, psiquiatra infantil, é devido a um atraso na fala. Então, depois que anda, chega uma hora que a criança não fala e os pais começam a se preocupar. Será que tem que preocupar? Será que não? Sempre tem, né, Fred? Aquele tio que falou com 4 anos, ou a vizinha que falou com 5 e que está bem, né? Lembrando aqui que o vizinho, o tio, eles viveram outro momento, outra realidade. Então, não é essa a realidade de hoje. E, então, a gente destaca isso aqui, que lá atrás, quando a gente tinha uma pessoa com uma tendência ao autismo, essa pessoa não tinha tela o dia inteiro, não tinha tablet, não tinha canal de desenho 24 horas, pai e mãe não tinham celular, criança brincava na rua, tinha muitos irmãos, tinha muitas pessoas para socializar, tinha que resolver seus problemas por conta própria, porque ninguém ficava lá resolvendo para ela. Então, o cérebro da criança ele era moldado por um ambiente muito mais estimulador. O ambiente atual é um ambiente que ele acaba potencializando aqueles sinais, aqueles traços de autismo quando a criança já tem essa tendência genética. Por que eu falo isso? Porque é um ambiente rico
em telas, muito pobre em interações com outras crianças, tem poucos irmãos, as famílias são menores, a mãe, que eu incluo, nas mães, que eu tenho 3, até Rafael falou aí dos meus filhos, e aí eu fiquei toda emocionada aqui, o Fred falando e eu lendo a mensagem, falando, elogiando meus filhos, obrigada. Então, eu tenho 3 filhos, mas muita gente tem um filho só, então isso acaba influenciando. E hoje a criança ainda passou pela pandemia, né, Fred? A gente publicou um artigo e temos outros a publicar sobre o impacto das epidemias e da pandemia no desenvolvimento infantil, inclusive na linguagem. Não é isso, Fred? É isso mesmo. A Thaís está perguntando aqui por que que algumas vezes é se indicado acompanhamento terapêutico e não se indica tratamento, acompanhamento fonoaudiológico, né? Ela está perguntando aqui, que dúvida que é essa? O que que a gente quer esclarecer aqui, que acho que é importante, já dizendo aqui, abrindo a nossa live, que tanto o profissional psicólogo, como de maneira especial o terapeuta especializado em fonoaudiologia, eles têm habilidades relacionadas a comportamentos de comunicação, sejam eles comportamentos relacionados primeiro à própria compreensão. Então é importante esclarecer isso no autismo. A gente não está falando de um transtorno de fala, a gente não está falando apenas de um atraso de fala, a gente está falando na função social da comunicação. Então envolve aspectos como um todo, aspectos comunicativos relacionados à própria compreensão, e esta precede a expressão, seja ela verbal ou não verbal. É importante dizer que as crianças têm janelas de oportunidades para a aprendizagem de comportamentos. Então, a janela de oportunidades para a compreensão, bem lembrada, da comunicação, bem lembrada aí pela nossa Thaís, ela acontece entre 2 a 3 anos de idade, e então não é uma indicação apenas o acompanhamento terapêutico. Ao contrário disso, é interessante que a criança tenha acompanhamento de um profissional especialista dessa área e que a criança, antes mesmo disso, ela possa desenvolver o comportamento social de se comunicar, né, esse interesse em compreender as mensagens sociais que o meio lhe envia, mas também de expressar mensagens sociais aos outros de maneira especial, fazendo pedidos, fazendo demandas. Então, o que a gente defende é um comportamento que possa estimular, através de pais, através de escola, através de terapeutas, um maior índice de comunicação ao longo, né, do dia a dia dessa criança. Então, antes da gente estimular a fala, é importante perceber que essa criança precisa voltar o seu interesse ao social, então ela precisa voltar a habilidades sociais, ela precisa desenvolver, né, a capacidade de observar, a capacidade de imitar, a capacidade de se socializar, e depois disso, né, partindo para uma compreensão relacionada à compreensão, a gente possa expressar. Então, em qualquer lugar que a gente possa ver uma indicação apenas de um profissional para que possa estimular, por exemplo, a fala, isso não é uma prática indicada. Pelo contrário, o que se é indicado é que em todo o ambiente da criança ela ela tenha oportunidades de se comunicar melhor. É isso, Liubiana? Acho que é O que a interessante gente... esclarecer essa questão. Isso, é muito importante, porque assim, o que a gente vê? Autismo, gente, é algo muito complexo. Quando eu falo de complexo, a criança não é complexa, a pessoa não é complexa, porque, igual a gente falou ontem, a criança com autismo, ela é uma criança, e a pessoa com autismo é uma pessoa. E a gente precisa de ter um olhar individualizado para cada um. Não é o mesmo pacote para todo mundo. Até porque tem crianças com autismo que chegam já falando muito bem, de forma, um português muito rebuscado, de forma muito formal. Outras vão falar de forma descontextualizada, já vão ter uma linguagem, mas de forma descontextualizada, e outras não vão falar, e outras não têm nem gestos.
Então, a primeira questão é a gente entender no cérebro como que acontece a formação da linguagem numa criança sem autismo e o quanto que as alterações cerebrais que vêm nesse cérebro das pessoas com autismo vão interferir nessa aquisição da linguagem. Então, o que o Fred está dizendo é que a aquisição de uma comunicação no autismo, ela depende de questões comportamentais, que igual eu falei, tem criança que sabe falar muito, mas ela não usa a fala, porque ela não tem intenção comunicativa. Esse problema é comportamental. Outras crianças com autismo têm apraxia da fala associada. Então, isso é raro, virou um modismo também, falar que a criança tem apraxia de fala. Não é tão prevalente, mas eu estou dizendo quanto que a fonoaudióloga, nesse caso, ela é importante, porque muitas vezes a criança tem uma linguagem receptiva boa, ela tem até intenção comunicativa, mas ela tem uma alteração que precisa de um profissional da fonoaudiologia. Então, o que eu estou trazendo é aquela questão do espectro, que o autismo ele é um transtorno do espectro do autismo. Cada criança precisa de ter esse olhar individualizado. E a gente identificando, que é o que a gente faz na consulta, na avaliação, quais áreas do cérebro dessa criança estão precisando de mais estímulo, que ela vai precisar de estímulo em todas as áreas. Mas quais são as áreas que a gente precisa de focar nesse momento, porque a janela de oportunidade pode fechar. Então, a questão da comunicação, ela vai iniciar-se por um desejo de interação, não é? Então, a gente observa muito assim, que as crianças que se comunicam mais são as crianças que têm mais capacidade de imitar o outro, por exemplo. E imitar o outro vem de uma questão cognitiva e de comportamento. Então, conseguir imitar o outro, a forma que o outro se porta, a forma, então, observação do outro e imitação do outro. Essa criança que consegue imitar mais, ela vai ter um prognóstico melhor de comunicação. Se ela não imita, a gente tem que começar a estimular essa imitação. A criança, depois que ela começa a imitar o papai, que tem pesquisas, né, Fred, que quando o recém-nascido nasce, a gente faz assim, ó, abre a boca, o bebê imita a gente, não é? E muitas vezes bebês com autismo, eles não vão ter essa capacidade de imitação. Logo em seguida, a criança começa a fazer gestos. Então a gente lançou o vídeo, 16 gestos em bebês de 16 meses. Porque eu disse que os bebês chegam quando não estão falando. Mas antes disso, ele não dava tchau, ele não soltava beijos. Aí, Fred, o povo fala assim, às vezes, né? O pai ou a mãe que não tem especialização em desenvolvimento, então fala assim, ah, mas eu não ensinei ele a dar tchau. Eu não ensinei ele a dar beijo, soltar beijo. Mas esse é um aprendizado social, né, Fred? Igual eu tô falando da capacidade da cognição e do comportamento, não é? E aí é muito importante, doutora Liviana, deixar isso claro, né? Para profissionais, deixar isso claro para pais, que antes da comunicação propriamente dita, existe um interesse natural nas crianças relacionar-se com aquilo que é social, apreciar pessoas, né? Logo muito cedo a criança ela se volta à voz materna, logo muito cedo ela se interessa pela face humana e diferentemente no autismo existem aí sinais sutis de uma apreciação sensorial diferente pelos objetos. Nós falamos por estímulos não sociais, né? Portanto, uma preferência a estímulos sensoriais diferentes, a objetos sociais de uma maneira atípica. E logo muito cedo, então, esse prejuízo social, esse prejuízo em habilidades, em interesse, vão ter impactos relacionados à aquisição da compreensão e da expressão como formas de linguagem. Nós precisamos perceber, portanto, que crianças muito cedo, que com a flexibilidade cognitiva e a apreciação social, se interessando por pessoas, elas vão aprender sobre as pessoas. Então, elas vão aprender questões relacionadas
ao dar tchau, ao fazer o K com a mãozinha, a fazer o apontar como intenção de comunicar, de enviar uma mensagem a outro, de que se quer algo, de que se deseja alguma coisa, né? Então é muito interessante a gente perceber que, primeiro, o interesse social precede a comunicação surge em relação às necessidades que são impostas dessa socialização em relação pai e filho, mãe e filha, as pessoas mais próximas, isso é importante dizer, e ao mesmo tempo a linguagem motora, a linguagem não verbal, a linguagem pelos gestos, ela precede e apoia a comunicação verbal. E aí sim, só logo mais lá na frente é que a gente se refere ao uso da fala como uma possibilidade de demonstrar um atraso na comunicação em seu conjunto como um todo. Então é muito importante pais estarem atentos a isso, né? O que você pode dizer para nós, Liubiana, em relação ao autismo e à questão gestual, de enviar gestos por essa modalidade de comunicação não verbal, desejando comunicar mensagens às pessoas? Essa questão gestual, então, ela chama a atenção da gente. Desde pequenininho, o bebê ele vai se comunicar primeiro através do olhar e através do sorriso. Então, aos 2 meses, o bebê, 1 mês, 2 meses, ele começa a ter um sorriso em resposta. Então, a gente sorri, ele vai sorrir imitando o nosso rosto e logo em seguida ele tem um sorriso social. O sorriso social é que ele olha para as pessoas, fica rindo, fala que é igual vereador, deputado, sai na rua, sai rindo para as pessoas. Então, ele já vai se comunicar através do sorriso. Logo em seguida, a gente chama um bebê fulano. O bebê olha, bebês de 4, 5 meses, 6 meses, eles olham quando a gente chama. Isso é uma forma de também de se comunicar, que ele está se comunicando através do olhar. Tipo assim, oi, o que foi? Estou aqui, não é? Então, a comunicação, a gente fala que a gente quer trazer essa visão mais ampla, e logo em seguida esse bebê começa a pedir as coisas e depois ele começa a apontar, e não é pegar a mão da pessoa e levar como uma pinça para conseguir o que quer, mas é essa comunicação mesmo de olhar para a pessoa, sorrindo e às vezes apontar olhando para o objeto e voltar para a pessoa. Então essa questão gestual, ela no autismo, ela tem um atraso. A gente observa que a linguagem, a comunicação, ela tem um gestual mais restrito, muito mais restrito, tanto em bebês, quanto em crianças, quanto em adolescentes, quanto em adultos com autismo. O gestual, as expressões faciais, elas são menos evidentes nas pessoas que têm autismo. Não é que a pessoa não tem sentimento, ela tem sentimento, ela sente, só que ela vai expressar de uma maneira diferente, entendeu? Então, assim, os pais, que são os primeiros que vão se conectar ali com os filhos, eles precisam muito de conversar o tempo todo, de contar o que está acontecendo. Eu fui uma vez num congresso em Chicago de pediatria, a palestra mais maravilhosa, que mais impactou as pessoas, era uma palestra onde a médica falava sobre a relação do número de palavras ouvidas nos primeiros meses de vida e o desenvolvimento da linguagem, da área do cérebro relacionada à linguagem e à comunicação. Então, o que a gente quer dizer é que assim, a gente precisa de já divulgar para os pais, antes de nascer, que é importante conversar com o bebê, é importante conversar com o filhinho pequeno. E assim, você, eu não sei o que eu vou, muitos pais falam assim, mas o que eu vou falar para ele? Vai narrando o que você vai fazendo. Olha, eu vou aqui fazer agora um suco, essa é a laranja, aí eu vou pegar essa faca aqui, filhinho, vou cortar, entendeu? Cheira a laranja, olha que delícia. Agora nós vamos espremer a laranja no copo. Olha, você tá vendo? A laranja tá escorrendo o suco, que gostoso. Então, essa conversa de você ir narrando, sendo, por exemplo, vestindo roupa, dando um banhozinho, essa conversa ela é muito importante. Se você olhar nos olhos dos filhos, né, se conectar, tiver expressões, e na pandemia, né, Fred, eu falava muito, você também assim, gente, tem que incorporar o show da Xuxa. Então você tem que fazer caras, bocas, porque essa criança está com um ambiente muito restrito em relação
esses estímulos ambientais para ajudar esse cérebro a desenvolver a área da comunicação. É muito interessante o que a doutora tem nos trazido, e aqui a gente quer fazer, né, o nosso ato de admiração a algumas profissionais da fonoaudiologia que conseguem, né, colocar essa comunicação de maneira tão eloquente, também musicoterapeutas, por que não dizer o quanto que a música é uma comunicação com a magnitude muito grande. Então, uma boa estratégia, né, relacionada à questão da comunicação, para que essas crianças voltem a sua atenção, voltem o seu interesse e encantamento por questões comunicativas, é fazer uma comunicação de maneira um pouco mais teatralizada. Então, como a Liubiana estava bem dizendo, né, brincar comentando de forma divertida, né, aquilo tudo que acontece. Outro aspecto importante é comunicar com essa criança, tentando adequar o nosso nível de linguagem ao nível de linguagem dessas crianças. Então, se a criança ainda está fazendo aproximações vocais de palavras, não adianta eu ficar falando frases muito grandes, enquanto eu contextualizo objetos e ações em atos de brincadeira ao longo do dia, na hora do banho, e lembrar que essa questão de tornar a comunicação mais importante é um ato que nós podemos fazer ao longo do dia inteiro. Então, na hora do banho, né, desde o barulhinho, eu vou abrir, chua, lá vem a água no braço, e ensinar questões que são relacionadas a uma comunicação, a criança entender, né, o que são comandos, o que são as partes do corpo, né, e por aí vai. Então, há uma O dica muito Renato está preso interessante. aí, viu? Eu vou pedir licença alguns segundinhos, Peraí, só para atender o meu filho aqui e já volto, tá? Só um eu vou minutinho, falando eu vou enquanto pedir para a isso. Liubiana continuar. Eu estou rindo. É interessante que essa questão, o cérebro ele aprende com a repetição. Então, a repetição prazerosa, ela vai criar um aprendizado mais evidente. Então, se você fizer tudo para a criança, como que ela vai se comunicar? Porque ela não precisa de se comunicar. E algo interessante foi que nessa pandemia, a Alice, né, hoje ela está com 3 anos, uma das primeiras palavras que ela falou foi álcool gel. Então, assim, eu falei, gente, que mundo é esse? Minha filha está falando álcool gel antes de Passa várias por baixo. palavras. Porque, assim, lá na caderneta da criança, tem, por exemplo, aos 15 meses, a criança, o bebê tem que falar uma palavra além de membros da família e animais de estimação. Então, com 15 meses, ele tem que falar papai, mamãe, vovó, titio, au, au, miau, piu-piu, e ele tem que falar outra palavra. Eu estou contando aqui, né, Fred, que a Alice falava álcool gel, por exemplo. Por quê? Porque o tempo inteiro ela ouvia álcool gel. Cadê o álcool gel? Passou álcool gel? Não esquece do álcool gel. Então, o tempo inteiro isso, né? E assim, a gente oferecer esse estímulo de forma alegre, positiva, tem pesquisas que mostram que se a gente fala assim, ô filhinho, tá tudo bem, mamãe tá aqui, nós vamos brincar. Então a gente fala com essa voz fofinha, a mamãe e o papai, que é o papanhês, que é o manhês, não é falar errado, não, vamos, bola lá, vai lá, não é assim não, é falar correto, mas com o tom de voz fofinho. Isso também ativa muito o cérebro das crianças, tá? Então, assim, a gente precisa de estimular os pais a se conectarem com seus filhos e os profissionais a treinarem os pais. A gente fala muito assim, ninguém aprende a falar inglês tendo 1 hora de aula de inglês na semana e não tendo mais contato nenhum com a língua o resto da semana, né, Fred? Acho que essa questão ela é algo que é muito bem estabelecida, o quanto que a repetição prazerosa ela é importante para criar conexões no cérebro que tem dificuldade de compreender as questões relacionadas à linguagem sociocomunicativa. Então, que ao longo de todo o dia, e não somente dentro do consultório, né, é importante dizer isso, não somente com a especialista, isso é importante de ser dito, mas ao longo de todo o dia, né, no café da manhã, na troca de roupas, na hora do banho, brincadeiras realizadas pelos pais, pelos cuidadores, pelos irmãozinhos,
oportunizar esse encantamento com a linguagem. É importante dizer que é necessário que a criança desenvolva habilidades mínimas de observação e imitação espontânea, para que depois ela possa, né, imitar de maneira divertida os gestos, né? Então, exagerar, teatralizar na comunicação não verbal, isso é algo muito importante, bem como exagerar, como estava sendo dito, na comunicação verbal, então sons vocais lúdicos, a fala que varia-se tonalidades, mas existe um detalhe que é importante quando a gente fala de autismo, que a gente quer fazer tudo isso dentro do que faz sentido para a criança, dentro dos seus próprios interesses. É completamente diferente colocar uma criança diante de uma mesinha e esticar lá o card e falar papagaio, periquito, pirata, se talvez no momento que a criança vê um passarinho divertido e eu, azul, azul, piu, 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 e ele começa piu, 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 eu azul, piu, piu, isso. Então é muito importante, né, entender que quando nós estimulamos essas crianças, tornando a linguagem encantadora, muitas vezes ao longo do dia, dentro dos seus interesses, as possibilidades de reprogramação neurológica nessas áreas, onde a criança não é muito interessada em compreender as mensagens que o ambiente lhe envia, bem como de enviar mensagens às outras pessoas, penso que isso é muito interessante de ser dito, sabe? É algo que é aquilo que faz sentido, aquilo que que é experiencial, que é significativo, o cérebro grava de melhor maneira. Não é à toa que geralmente a senha do nosso banco está relacionada à data do nosso aniversário, ou uma data comemorativa, porque aquilo que tem significado eu gravo melhor. Então essa receita ela se aplica muito bem quando, né, e a gente vê no desenvolvimento das crianças de maneira típica, que elas acabam adquirindo as primeiras palavras em momentos muito significativos, em momentos muito prazerosos. Talvez o papai está ali jogando a criança para cima e joga, 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 então batendo palma, né? Bate, bate palma, bate, bate palma. E quando a gente para ali, a criança entusiasmada, eu mais palma, ela e começa ali a criar uma comunicação social, o quanto que de fato isso é importante. Então devemos contextualizar toda a nossa estimulação de comunicação naquilo que faça sentido para a criança, naquilo que é prazeroso para a criança. Alguns modelos colocam isso em seguir a liderança, seguir o interesse, seguir a motivação da criança. Primeiro eu crio uma motivação social para depois ensinar os meus objetivos comunicativos. Penso que isso é importante. Doutora Liubiano, o pessoal está perguntando aqui questões relacionadas à comunicação dos adultos autistas, né? Então, toda essa questão aí da pragmática da comunicação, do uso social da comunicação, de linguagens figuradas. O que você pode falar sobre isso para a gente? E outra pergunta importante é, qual que é o critério utilizado quando crianças a partir de alguma idade não adquirem linguagem? O que deve ser feito? Acho que a primeira coisa, hoje até a gente lançou esse vídeo, né? Filme não, que a gente ainda não faz filme, né, Fred? Ainda não. Ainda não. Esse vídeo sobre o diagnóstico do autismo, e a gente vai lançar uma série de vídeos muito interessantes sobre sinais de autismo em bebês, crianças, adolescentes, adultos. Então, não é só atrás da fala, porque você pega atrás da fala, joga lá no Google, o que vai aparecer é autismo. Então, aquilo que eu falo, toda semana eu avalio crianças que realmente têm um comprometimento da comunicação com sinais de autismo e outras que têm um comprometimento sem sinais de autismo, porque nem todo atraso de fala ou atraso de comunicação é diagnóstico de autismo. Então, a primeira questão é essa. A segunda questão, a criança vai precisar de estímulos ao longo da vida, né? Então, a gente tem que traçar metas. De tempos em tempos, a gente precisa de reavaliar essa pessoa. Então, a criança, muitas vezes, ela consegue adquirir uma fala muito boa, a fono, às vezes, dá até alta, e aí a outra criança chega e fala, qual é o seu nome? Aí ela fala, carro, carro.
porque ela não tem essa compreensão social, ela fica um pouco perdida, e isso acontece também em adolescentes e adultos. Os adolescentes e os adultos, eles acabam verbalizando para gente uma dificuldade assim, nossa, eu vou fazer uma festa de aniversário, por exemplo, o meu filho. Como que eu vou fazer quando as pessoas chegarem na festa? Como que eu vou saber como que eu devo cumprimentá-las? E a gente vai treinar essa pessoa realmente como ela vai cumprimentar. E aí assim, olha, você vai cumprimentar assim, 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 porque ela não tem aquela espontaneidade. E ela vai falar assim, e vai ser assim para todo mundo? Vai ser assim para todo mundo, igual. Porque a gente não vai conseguir dar para ela muitas vezes essa espontaneidade no momento que ela vai estar ansiosa, que ela vai estar tensa, preocupada, porque ela tem essa dificuldade, muitas vezes, nesse contato social, iniciar esse contato social. Então, a comunicação, a gente vê que no adolescente, no adulto, a linguagem, ela é reduzida, ela é mais objetiva, ela não tem muitas metáforas, não tem muitas piadas, a gente até fala que as pessoas com autismo, muitas não entendem tantas piadas, porque elas trabalham mais no concreto do que no abstrato. A linguagem é mais concisa, mais objetiva, com poucos gestos. É até interessante aquele, tem um filme Amor no Espectro, e eu falei, gente, eu nunca entendi tão bem um filme em inglês, sem a legenda, sem nada, quanto esse. Por quê? Porque muitas pessoas com autismo adultos, que a gente chamava de Asperger, e hoje a gente fala que é o autismo leve, elas têm uma linguagem muito rebuscada e muito correta. Então, elas vão falar o português certinho. E é importante a gente ajudá-los nessa questão de entender os contextos, como vão poder utilizar gestos, até o gesto de olhar associado à comunicação, os gestos mesmo, né, os gestos manuais, a expressão corporal. Então, a gente também vai ajudando essa criança ao longo do crescimento a ela saber como ela vai se portar. E isso, igual o Fred falou, eu sou professora, aqui tem professores, Rafael aí é professor dos meus filhos, e eu admiro muito, porque eu ficava aqui na pandemia, eu e Fred, né, escutando, Rafael dando aula, então a gente escutava os professores, então eu achava muito legal. E o que que acontece? Os meninos gostam. Por quê? Porque desperta neles algo que o Fred falou, isso é neurociência, a neurociência comprova que o cérebro aprende aquilo que faz sentido. Por quê? O que não faz sentido, ele vai eliminar através de poda neuronal. Então, ele pode até aprender aquilo ali hoje, é aquela pessoa que fala assim, ele aprende, mas ele esquece. Por quê? Porque realmente aquilo não faz sentido. Então, se eu Assim, repetir muito sem sentido, também não adianta. Quando eu quero o aprendizado, é uma conexão entre dois neurônios, é uma sinapse. Quando eu quero criar uma sinapse, eu tenho que fazer estímulos que vão chegar no cérebro e vão criar essa conexão. Só que uma sinapse só entre um neurônio e outro não desenvolve uma habilidade, ela é frágil. Para ela se fortalecer e criar uma rede neural, ou se conectar a uma rede neural, a gente precisa de prazer e de sentido. Aí sim ela vai se conectar, criar uma rede neural e desenvolver um aprendizado duradouro, ok? ó, Então, esse princípio deve ser levado em conta para os pais, para os fonoaudiólogos, para os psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, enfermeiros, musicistas, para a gente poder ajudar essas pessoas ao longo da vida nessa capacidade de comunicação. E Fred, ajudar os pais, né, Fred, a se comunicarem, porque muitos pais estão, muitas vezes, os pais têm dificuldade, né, de saber como que vai brincar para se comunicar, não é isso? doutora Liubiana, eu quero responder aqui uma pergunta da Paula, que ela está dizendo assim, olha, o atraso de comunicação pode levar a um atraso social? Certamente, né? Em todas as idades e em vários contextos. Você imagina aí uma criança que não consegue se comunicar e no ensino infantil quer brincar com seus pares, né? Isso aí, claro que vão gerar limitações sociais
pela dificuldade relacionada pela falta de comunicação. Uma criança que quer demonstrar contentamento ou então aversão, não, eu não quero isso. Uma criança que está insatisfeita com alguma situação. E aí ela não consegue comunicar isso ao seu cuidador, ao seu pai, ao seu professor. Então, é claro que os atrasos comunicativos vão ter impactos na socialização, não só para as crianças, também na vida adulta, como a doutora Liliana estava explicando. Faz de conta que um jovem autista quer paquerar uma garota, tá ali achando ela linda, admirado, e não consegue expressar os seus interesses, não consegue, né, chegar até ela de uma maneira socialmente adequada. Se eu quero fazer uma entrevista de emprego, então não olho nos olhos, ou então não tem um discurso que seja muito persuasivo, porque eu uso poucos gestos. Então, assim, podem trazer inúmeros impactos sociais a dificuldade em se comunicar. E não só em se comunicar de maneira expressiva, essa é a questão, mas também de maneira compreensiva. Como, por exemplo, um jovem ter dificuldade em entender de fato um enunciado muito grande numa prova, ou compreender qual era a intenção do autor desse texto em relação à interpretação textual. Ou então, também, como falha de comunicação, perceber situações de perigo, né? Então, tudo isso é falta de compreensão da linguagem social. Então, acho que a grande bandeira que nós queremos levantar é que no autismo, os déficits sociocomunicativos não estão relacionados apenas à fala. Nós estamos falando da comunicação como um todo. É necessário, independente da idade, é interessante até dizer, existem, né, estudos nos Estados Unidos que têm feito estimulação através de realidade aumentada, realidade virtual. Então a gente coloca lá um autista de alto funcionamento simulando como paquerar uma garota, um garoto, ou como fazer uma entrevista de emprego. E a gente vê não só a mudança na arquitetura do cérebro, através de marcadores, mas também o próprio relato do jovem dizendo, se sentindo mais seguro, mais confiante. Então, quanto a gente estimula a comunicação, a gente tem um impacto social muito importante. Então, isso é bem legal de dizer. Precisamos, Eu queria portanto, complementar, compreender. viu, Fred? Tá? Precisamos, portanto, compreender. É necessário estimular compreensão e expressão de acordo com a subjetividade de cada criança e das exigências sociais que são impostas em cada etapa da vida, não somente quando pequenininhos, quando estão adquirindo as primeiras palavras, as primeiras vocalizações. Eu queria falar dois pontos importantes. Queria ponderar, colocando um exemplo. Eu, por exemplo, dei aula, muito tempo, aula particular, para um menino que era surdo e mudo. E eu falo que até a minha história de lidar com pessoas com dificuldades vem desde pequenininha, porque eu tinha um coleguinha primeiro que tinha uma perda visual e ele chegou a perder completamente a visão. Isso eu estava no colégio logosófico aos 2 anos, ele já era meu colega. Então eu acabei sendo muito próxima dele. Depois eu dei aula particular, muito nova ainda, para esse menino surdo e mudo. E quando eu depois tive a oportunidade, claro, de trabalhar com outras crianças que tinham, né, esse quadro, elas, o que que elas fazem? Elas fixam mais o rosto, elas buscam mais a expressão facial, elas tentam focar mais na pessoa para poder tentar compreender a linguagem. Então, quando a gente fala assim, atraso de linguagem gera atraso social, sim, mas a gente precisa de ponderar essa questão. Então, claro que é um atraso de linguagem, a criança começa a perceber, às vezes ela desiste, que ela vai falar assim, o outro não vai me entender mesmo, então não vou ali, né, para brincar. Mas essa interação, olho no olho, buscar o rosto, isso aí é diferente em uma pessoa que tem autismo e uma pessoa que não tem. Inclusive, por exemplo, uma das coisas que a gente apresentou no congresso de autismo foi em relação a mitos e fatos, assim, tem jeito de ter autismo sem comportamentos repetitivos, interesses restritos? Não, não tem jeito. Você precisa de preencher
todos os critérios que o DSM traz. Não são todos, mas tem lá. Do item A são todos, do outro item são tantos de tantos, então por isso que a gente tem que entender, mas tem que ter comprometimento na área da comunicação, da socialização e do comportamento. E aí a gente estuda muito a linguagem, inclusive eu fiz parte do meu doutorado em Harvard porque eu fiz um projeto de neuromodulação na infância. Então, eu trabalho com neuromodulação, eu me especializei lá, né? Então, fiz meu doutorado, parte do meu doutorado lá, e hoje eu tenho aí a gratidão de poder divulgar esses conhecimentos em simpósios nacionais e congressos internacionais na área da pediatria. E a gente estuda muito como estimular as áreas da linguagem do cérebro para ajudar a comunicação. Então, o que eu quero trazer aqui é que, primeiro, o atraso da comunicação ou uma comunicação diferente no autismo, ele é multifatorial. Ele não é só por um comprometimento, eu estou falando porque eu estudo cada criança, qual área que eu vou estimular no cérebro, eu tenho aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa para poder fazer esse trabalho. Então, assim, a gente tem causa que depende da questão da linguagem receptiva, da linguagem, da compreensão da linguagem expressiva no cérebro. A gente tem questões comportamentais relacionadas a esse interesse, essa intenção comunicativa, esse interesse no outro. A gente tem questões sensoriais, que uma criança que está muito desorganizada do ponto de vista sensorial, ela muitas vezes não vai conseguir se comunicar tão bem, então é multifatorial e vai precisar também, é claro, dessa questão dos pais, do ambiente. Várias crianças, adolescentes, adultos têm um excesso de tela, não é só nos meninos pequenos. Os meninos pequenos causam atraso de fala, o excesso de tela, causa atraso da comunicação, da interação, não é que causa autismo, mas pode piorar esses sintomas. Os meninos maiores, os adolescentes, por exemplo, se eles ficam muito na tela, eles vão ter menos possibilidades de ter ambientes que são os laboratórios para eles treinarem essa socialização. E os adultos também. E a gente sabe que o mundo hoje, né, ele é globalizado, mas a gente precisa dessa capacidade também de chegar, de conversar, porque muitos autistas têm potenciais incríveis. Ontem a gente falou do B, a gente vai lançar essa semana o vídeo Artes de Autistas, que a gente quer mostrar esse lado do autismo, em vez de olhar só para as dificuldades, olhar para as potencialidades, né? Inclusive o autista ensina a gente, né, Fred, a falar mais objetivo, claro e pronto, dá o recado, não é? Assim, então é importante isso, tá? Eu Então, queria. eu queria que agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando para vocês, participação de todo mundo. Mandem as dúvidas, a gente está gravando, a gente tem os vídeos já gravados que a gente está publicando, e essa semana a gente vai ter outras lives. Ótimo. Ô, doutora Liubiana, achei muito interessante a sua ponderação relacionada em dificuldades de comunicação que podem gerar dificuldades sociais. É importante sempre destacar que existe no autismo uma atipicidade na forma de se compreender e comunicar. Então, né, se eu utilizo a cognição como a possibilidade de criar vias sociais empáticas, talvez seja aí um excelente caminho. Mas eu gostaria de responder uma última pergunta, que não me lembro mais o nome, que já faz um tempinho que passou. Um de vocês perguntou assim, tá, mas como que eu vou estimular a comunicação de uma criança autista com seus pares, sendo que lá na escola essa criança só quer ficar com o auxiliar de inclusão? Existem diretrizes técnicas de como que esse profissional deve agir, mas muito antes do que isso, acho que é interessante também deixar claro que quando a gente fala de uma estimulação comunicativa no autismo, ela nunca pode acontecer de maneira isolada focal. Claro que existem crianças que vão precisar de uma estimulação a mais nessa área, mas nós estamos também afirmando que essas crianças, vamos imaginar uma criança que é extremamente rígida, que ela tem uma inflexibilidade cognitiva.
Se aquela criança que fica, por exemplo, com o seu dinossauro na mão o dia inteiro, ou então apreciando objetos pequenos, se a gente Tem um não dragãozinho mexer, aqui, viu? se a Dragãozinho de gente não mexer na Liubliana. flexibilidade cognitiva dessa criança, certamente essa criança não vai sair daqui do seu interesse perseverante para uma apreciação social que lhe garanta mais oportunidades sociais, mais oportunidades comunicativas. De igual maneira, a área motora deve ser estimulada, seja ela ampla, seja ela fina. A gente vê que existem algumas crianças autistas que trazem discretos atrasos motores finos e que pode ser também associado a uma comorbidade, como a apraxia de fala. Então, a gente tem uma criança que vai ter uma dificuldade em pronunciar as articulações da musculatura orofacial. Então, o que é importante dizer é que no autismo a gente não pode estimular apenas a fala. É necessário estimular, então, a compreensão, a expressão, a socialização, a cognição, a motricidade, a flexibilidade cognitiva, gerir comportamentos inapropriados. Então, sempre que nós estivermos acompanhando todo o crescimento da criança em várias áreas diversas, por isso, então, a intervenção interdisciplinar, em alguns casos, a discussão, a formulação de objetivos para que possam ser trabalhados ao longo do dia todo, por vários atores que fazem parte da vida dessa criança, é algo bem importante. Eu quero repetir aqui, só para me tornar didático, desculpa se eu estiver sendo redundante, mas nós precisamos, para estimular a comunicação de uma criança autista, acompanhar como que estão os avanços de habilidades em todas as outras áreas. A inteligência, ela é, para a comunicação ser fluente, precisamos de um crescimento cognitivo. Para que a comunicação seja fluente, precisamos de uma flexibilidade comportamental. Para que a comunicação seja fluente, preciso de um amadurecimento psicomotor e por aí vai. Então, que todas as áreas estejam crescendo para que a fala, para que a comunicação, compreensão e expressão possam se desenvolver em toda a sua magnitude. Tá bom? E Acho que esse é o Fred, recado que eu gostaria de dar. vale também a gente falar de respeitar também, né, a forma do outro de ser. Então, a gente fala muito assim, a gente deve estimular, mas a gente também tem que aprender, igual eu falei. Tem hora que a gente precisa de ser mais conciso, mais claro, mais objetivo e respeitar essa forma da pessoa que tem autismo de se comunicar, porque é uma forma diferente, não é uma forma errada. Isso que a gente tem que trazer. O autismo não é uma forma errada de ser, é uma forma diferente de ser, de sentir, de se comunicar, de expressar seus sentimentos. Mas as pessoas, elas se comunicam, elas sentem. Todos os dias que eu atendo crianças autistas, eu consigo perceber o que eles estão tentando comunicar lá comigo, na consulta, na sala, nas brincadeiras. Por quê? A gente precisa de se conectar e a gente precisa de aprender. A gente não aprende, às vezes, a se comunicar em outra língua, a gente não aprende o braille, a gente não aprende linguagem de gestos. Então, por que a gente não treina também para perceber a forma que essa criança, que esse adolescente, que esse adulto autista está tentando se comunicar? Então, é algo que a gente tem que abrir nossa cabeça, trocar de lugar muitas vezes, fala assim, peraí, se eu tivesse ali, o que será que eu estaria tentando comunicar nesse momento? E isso é muito bonito. Isso precisa de humildade, precisa de amor. A gente fala muito assim, tá difícil, a gente precisa de amar mais. Amar mais significa se doar mais, se conectar mais, relaxar e curtir mais essa pessoa. A comunicação, ela depende disso. A comunicação, ela é dos dois lados, não é de um lado só. Então, isso é muito importante. Então, a gente fala aí, né, com vocês para divulgarem as lives, os vídeos, porque a gente quer que isso chegue em várias pessoas, várias famílias, inclusive aquelas que não têm, muitas vezes, uma chance de ter uma orientação com um profissional adequado. E vocês fazem parte dessa missão, estão aqui conosco hoje, à noite, essa hora da noite. E a gente tem live ainda a semana inteira, né, Fred? Muita coisa boa vem por aí.
O meu recado final, né, fazendo das suas palavras, Liubiana, um eco, é que nós devemos apreciar aquilo que é diferente. Existe, de fato, uma comunicação que é diferente, né? A análise aplicada do comportamento, ela tenta trazer com que aquilo que tenha menos, a gente consiga ter mais habilidades, então isso é importante, porque confere adaptação. Só que, por um outro lado, é importante uma sociedade como um todo acolher aquele que se manifesta de forma diferente. Às vezes, um olhar de uma criança autista, encantado, às vezes, amo você de um autista jovem, talvez é um coração inteiro entregue para uma outra pessoa e precisamos apreciar e aprender com essa comunicação que talvez poucas palavras dizem muito aos outros. Então, né, muito bonita a sua colocação, Liubiana, né? Claro que a E aí, gente quer Fred, até te estimular. falar, viu? Os meninos com autismo, eles chegam e assim, eu fico apaixonada, que eles falam assim, doutora Liubiana, tão certinho, tão bonitinho, né? E tanta gente erra meu nome. E eu falo assim, meu Deus, que coisa linda, aquilo enche meu coração de alegria, né, Fred? Ou Fred, cadê o Fred? Né? Então, assim, olha que é tão bonitinha, eles talvez falam, uma né, muitas criança vezes. muito pequena que pega um brinquedo e partilha com você, né? Que tem ali uma densidade de comunicação tão grande, né? Olha, brinca comigo, você é importante para mim, quero você ao meu lado. Então, ter essa sensibilidade dos terapeutas, dos pais e da sociedade como um todo, né? De compreender uma linguagem que se expressa de forma diferente, acho que também é algo, um recado maravilhoso, né, para que a gente possa deixar aqui registrado. Essa live e todas as outras vão ficar gravadas no YouTube, né? Curtam o nosso canal, conheçam o conteúdo que tem lá, tem muita coisa muito legal. Divulguem, né? A gente vai estar com vocês durante toda a semana. Adorei a participação aí de todo mundo, adorei estar aí ao seu lado, viu, doutora Liubiana? Eu Para mim é uma também. felicidade muito grande e aí estamos juntos. Queremos reconhecer a diferença, possibilitar estimulações de qualidade e remover todas as barreiras para que os autistas possam ter um mundo mais leve, mais feliz e que se façam, né, ser entendidos aí por todos nós. Então, boa noite, um abraço, esse aí é o nosso recado. Obrigada, gente. Boa noite, tchau de coração Beijo para muito todo grande, mundo. fiquem com Tchau, Deus. tchau. Muito obrigado, tchau, tchau.